E hoje pela manhã nós temos a alegria, todo mundo fala honra, privilégio, mas para mim além disso é uma alegria poder ter a família dos Vengas aqui nos visitando. Eu sei que nem todos conhecem eles, pode louvar o Senhor pela vida deles. Aí, tem um fã-clube aí. O Web e a Nath e os dois filhos faziam parte daquela turma inicial, daquelas famílias que vieram para o Brasil dos Estados Unidos e ajudaram a fundar a nossa igreja local e a base missionária. Durante muitos anos, o Web e a Nath lideraram a nossa escola de tempo integral Fascinação. Ainda hoje, se eles passarem uma semana conosco, eles vão ver ainda muitas das marcas que eles deixaram, das ideias que eles implementaram, das formas que eles iniciaram aquela escola e perpetuam até hoje. E eles têm, embora não nesse espaço físico aqui, porque é um lugar novo, né, diferente daquele onde eles estavam na época, mas eles têm as marcas deles por esse lugar aqui. Então hoje, depois de alguns anos, fazem quantos anos que vocês foram embora daqui? 2019, logo antes da pandemia, né? Depois de tantos anos, eles estão aqui nos visitando e vão passar esse domingo aqui conosco. Eu queria que vocês recebessem eles com muito carinho. Eles são membros fundadores dessa casa. E se tem alguém no Brasil que não está aqui, que carrega o DNA da F-Hop, como poucos, é essa família. Conhecem a nossa mensagem, pregaram a nossa mensagem, forjaram a nossa mensagem junto conosco aqui. E para nós então é uma honra recebê-los, e receber de Deus por meio do Web hoje também é um presente para a nossa casa, amém? Chega aqui, Web. Deus te abençoe, seja bem-vindo, fica à vontade. Obrigado, Vini. Bom dia, gente. Dia lindo. Olha, o pessoal sorri aqui, olha que bonito. É bom, às vezes é difícil, você vai numa igreja, as pessoas estão com a cara carrancuda, você já é visitante, as pessoas ainda te olham estranho, você fica meio acuado. Aqui vocês estão sorrindo, isso é bom. Glória a Deus por essa alegria. É o café do intervalo que faz essas coisas às vezes. Ou a alegria do Espírito Santo, né? Eu acho que é melhor essa opção. Quando nós saímos daqui de Floripa, eu acho que a comunidade da F-Hop tinha 300 membros, talvez. 250 membros. Então ver essa casa cheia dessa maneira e pensar que é só o primeiro culto, alegra o nosso coração. Para nós estar aqui hoje é um momento de bastante emoção. Já tivemos alguns momentos até antes de entrar no estacionamento ali, tivemos que parar ali na rua antes de entrar vamos respirar, porque nós temos um grande afeto por essa casa, nós temos um grande carinho por essa obra. O F-Hop foi o motivo primordial que fez com que a nossa família voltasse para o Brasil depois de ter ficado 8, 9 anos nos Estados Unidos. Minha família já estava servindo no movimento de oração por volta de 7 anos, quando nós viemos para o Brasil. Servimos aqui por mais 6 anos. Então, aqui para nós é um lugarzinho no Brasil onde nós amamos. Nós deixamos sangue aqui, nós deixamos vida aqui. Nós nos empenhamos, gastando energia. Em 2, 3 anos que nós começamos como é que chama? Intensivo imersão, que eu não sei se faz ainda. Oi? Imersão ainda não faz mais não. Faz. A imersão, quando a gente começou, em 3 anos, eu acho que eu só não viajei para 4 estados do Brasil, em 3 anos. Então, pela mensagem do F-Hop, por aquilo que essa casa está construindo no Brasil, nós nos empenhamos por bons anos. E não tem como a gente deixar isso para trás, não tem como a gente ignorar tudo aquilo que nós vivemos aqui. Por isso, para nós estar de volta aqui hoje,
falando com vocês e ensinando aqui de novo. Para mim é uma grande alegria. Então, não se espante se em algum momento eu parecer emocionado. Eu acho que, na verdade, todos vão se espantar, especialmente aqueles que me conheciam antes, né? Aqueles que achavam que eu não tinha coração, que eu não tinha emoções, vão descobrir agora que eu tenho. Depois que você começa uma igreja, depois que você está na frente, né, Vini? Se torna pastor sênior de uma igreja, você aprende a chorar. É uma coisa louca, é automático isso. Você começa tipo, meu Deus, me ajuda! Então, eu tenho aprendido a chorar também. Agora que nós começamos uma igreja, nós estamos indo para o 3º ano de uma igreja local lá em Varginha, Minas Gerais, no sul de Minas, a minha cidade onde eu nasci. No meio da pandemia nós fomos parar lá, e o Senhor usou essa armadilha da pandemia para começarmos um trabalho local lá, que tem fluído, tem florescido de uma maneira incrível, de uma maneira bela. Eles mandaram abraços, beijos para vocês. Eles estão assistindo vocês agora, e eu quero deixar aqui, Imagodei, amo vocês. Então é isso. Feche seus olhos. Pai da glória, estamos diante dos teus olhos nessa manhã e pedimos a sua graça, que o Senhor nos ajude a compreender a sua mensagem, que o Senhor nos ajude a lidar com tantas informações quanto aquilo que o seu Espírito Santo provoca dentro de nós. Nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração ensinável, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Por mais que eu queria ter muitas outras coisas para falar, ficar aqui papiando, porque para mim tipo assim, quando a gente vê um amigo depois de muitos anos, a gente quer contar as atualidades, as coisas que aconteceram e tudo que passou nesses anos, dar o testemunho para vocês de por onde a gente andou. Eu quero poder aproveitar esse momento para compartilhar algo que vá edificar essa casa e ajudar em tudo aquilo que vocês têm construído como igreja. Nesses últimos dias, eu tenho quase certeza que todos vocês devem estar cientes das coisas que estão acontecendo lá na faculdade de Asbury. Mas em uma faculdade nos Estados Unidos, um grupo de estudantes começou uma reunião de oração na quarta-feira da semana passada, e essa reunião continua até hoje. Já estão chamando esse momento de avivamento de Asbury, que um lugar, uma reuniãozinha de oração, onde o Espírito Santo começou a agitar pessoas no seu interior, fazendo brotar um desejo de se relacionar com Deus. E como nós sabemos, como cristãos, como aqueles que conhecem a Bíblia, sabemos que buscar a Deus, amar a Deus e desejar Deus e se arrepender de seus próprios pecados não é algo natural do homem. Então é necessário que nós venhamos apontar para algo assim acontecendo como obra do Espírito Santo. Então, mesmo que a gente use qualquer outro nome, nós sabemos que o que está acontecendo lá é o próprio Deus Espírito fazendo com que a chama que estava pequena embaixo do fogareiro da igreja viesse crescer e envolvendo aqueles que já têm o Espírito Santo fazendo morada, agora de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais intensa, num volume maior, numa qualidade maior, numa intensidade maior, buscar a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, como antes não era. É estranho para alguns teólogos e para alguns movimentos cristãos essa ideia de pensar que nós já temos o Espírito Santo, mas nós estamos esperando que o Espírito Santo faça algo em nós como um avivamento. Peraí, se nós temos o Espírito Santo, por que nós precisamos de um avivamento? Se o Espírito Santo já mora na igreja, por que nós estamos chamando o Espírito Santo? Vem Espírito Santo. Então para alguns é confuso, mas o que a linguagem pode estar trazendo confusão é a ideia de que o Espírito Santo, mesmo habitando no meio da igreja, nós ainda não temos um corpo redimido, espiritualmente falando, ainda moramos em carne, de maneira que nós estamos limitados à experiência proposta pelo Espírito Santo.
Quer dizer, nós mesmos, o nosso corpo, não pode naturalmente experimentar da plenitude de Deus, a não ser que o próprio Espírito de Deus nos proponha isso. Estão entendendo? Então nós sabemos o que o Espírito Santo faz, nós sabemos o que Deus faz, nós sabemos a obra redentiva em nós, mas nós só temos acesso limitado ao que Deus propõe para que nós venhamos viver. E por isso existe esse dilema entre obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já fez em nós, mas nós ainda queremos mais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor avivou Floripa e nos deu o F-Hop em Floripa. Obrigado por essa casa estar cheia, mas Senhor, nós queremos mais. Como que nós queremos mais? A salvação não é suficiente? É, mas imagine se, eu não sei quantas pessoas tem aqui, eu não faço ideia de números, então não vou nem chutar, mas imagine que essas pessoas que estão aqui agora, todas elas estejam frutificando os dons espirituais, de maneira intensa, de maneira habilidosa e de maneira madura, e só essas pessoas estando caminhando nos frutos do Espírito Santo, nos dons espirituais, saiam por Florianópolis amanhã. Isso já seria suficiente para fazer uma baderna, uma bagunça nessa ilha. Mas isso não está acontecendo agora. Mesmo que eu creio que vocês são cristãos piedosos, cristãos que amam ao Senhor, que tenham o Espírito Santo, ainda existe algo que nós não estamos vivendo, né? É meio que aquilo que João fala, em 1 João, que ele fala o seguinte, ele fala, nós já somos filhos de Deus. Legal, quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Tem bastante filho de Deus aqui. Mas João diz assim, mas nós ainda não somos aquilo que havemos de ser. Então há algo que nós não vamos experimentar até o momento correto. Ele diz assim, quando nós o virmos como ele realmente é, então nós vamos contemplá-lo e seremos transformados à mesma imagem enquanto nós o contemplamos. Então somente no dia que nós contemplarmos Cristo retornando do céu, é que o nosso corpo vai ser tomado pela mesma matéria que Cristo tem, e então nós vamos poder experimentar algo que nós hoje, mesmo como filhos de Deus, não podemos experimentar. Legal isso, né? É legal e triste ao mesmo tempo, que a gente fica, oh Deus, eu quero plenitude, eu quero essa plenitude, mas ainda não vamos ter, não é assim que funciona. Então nessa manhã eu queria focar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho a respeito do que nós podemos viver enquanto nós já temos o Espírito Santo. Porque hoje vai estar um hype de falar a respeito do avivamento, especialmente considerando o que já está acontecendo, como se esse avivamento que está acontecendo lá em Asbury fosse algo agora que basta você falar avivamento, meia lua para frente, meia lua para trás, murro, e aí agora todo lugar que você tem vai ter avivamento. Não é assim que acontece, não é assim que funciona. O Espírito Santo não pode ser manipulado pelos nossos próprios padrões, pelas nossas próprias vontades. Então é necessário que nós venhamos fazer e viver aquilo que o Espírito Santo nos dá para viver, e deixar que Ele faça aquilo que Ele faz melhor, que é ser Deus, né? Então abre comigo em 2 Coríntios 13. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me entendendo bem? Ontem eu já ensinei 3 sessões em Balneário Camboriú, então eu não sou bom vocalizando, minha garganta sempre fica arranhando, que bom. Então eu vou tentar falar um pouco mais baixo, aí a minha voz acaba ficando grave. Minha voz não é assim normalmente, geralmente eu falo assim, mas é bonito falar grosso assim, parece radialista. 2 Coríntios 13, isso é Paulo falando com a igreja de Corinto, fazendo um tipo de doxologia, um tipo de bênção aqui, um tipo de aclamação ao Senhor, e ele vira para a igreja e ele diz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Quando nós falamos a respeito, lemos algo assim, uma expressão tão simples, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, para nós soa familiar, porque qualquer um que tenha vindo de uma tradição cristã, pelo menos até os anos 90 eu garanto, depois disso não tanto, experimentou o pastor fazer aquela bênção no final do culto, falar,
O amor, a graça, seja convosco, hoje para você, amém. Aí todo mundo, amém, e vai embora, né? Então todos estão acostumados com essa linguagem. E quando a gente fala sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, a gente está acostumado também, a gente entende, a gente pensa o quê? Graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Poxa, eu fui alcançado pela graça de Jesus, Jesus morreu por mim, Jesus me deu vida, Jesus me salvou e foi de graça, então eu acesso ao Pai, tenho acesso ao Pai por um novo e vivo caminho que foi aberto por meio de Cristo Jesus. Eu sou lavado, fui justificado, fui redimido, fui colocado na presença de Deus por causa de Jesus Cristo. Então a graça de Jesus Cristo está bem, está ok para a gente considera, a gente entende, a gente fica legal. Quando fala o amor de Deus Pai, a gente também já entende, a gente pensa assim, João 3,16, quem não conhece João 3,16? Espero que ninguém aí levante a mão agora, mas João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tá bom, vocês sabem, legal. Então, o amor de Deus é expressado por nós, enquanto nós ainda sendo pecadores, Ele nos entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Então a expressão de amor de Deus também é conhecida do cristão, também é muito bem falada no nosso meio, porque é aquilo que nos leva a Deus, que iniciou a obra salvífica nas nossas vidas, fazendo com que Cristo viesse e morresse pelos nossos pecados. Então o amor de Deus Pai está muito bem colocado no meio da igreja. Mas aí Paulo vira e fala assim, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. E aí a gente fala assim, ok, a comunhão do Espírito Santo seja convosco, legal. O Espírito Santo da comunhão, legal. Não tem muita linguagem. O Espírito Santo é o que faz com que a gente tenha comunhão uns com os outros. Não é bem isso que quer dizer. Obrigado, amigo. Então o que eu quero propor essa manhã é falar um pouquinho a respeito dessa ideia de nós termos recebido o Espírito Santo e o Espírito Santo ser esse elo de comunhão que nós temos com a Trindade, com a Santíssima Trindade. Então, ao nascermos de novo, nós somos convidados à comunhão da Trindade por meio do habitar do Espírito Santo em nós. Às vezes nós olhamos e falamos a respeito do Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse algo que é entregue por Deus a nós por um certo momento, por uma certa oportunidade. Talvez você está precisando curar alguém, imediatamente você pede, Senhor, eu peço que o Senhor me fortaleça com o Espírito Santo. Ou a gente ora para alguém que se converteu, a gente fala, Senhor, encha ele com o Espírito Santo. Ou você está diante de uma tentação e você ora, olha Pai, eu peço, me enche com o Espírito Santo para eu vencer uma tentação, ou para vencer esse pecado. Mas às vezes o que nós estamos colocando, mesmo que às vezes a gente não fale, é que nós achamos ou lidamos com o Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse um poder dado por Deus, uma força dada por Deus, uma habilidade dada por Deus. Vocês estão me compreendendo? Como se para curar enfermos você precisa do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse essa habilidade para curar enfermos. Para você fazer parte da igreja você precisa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma habilidade, é algo que te permite fazer parte da igreja. Porque para eu ser santo, eu preciso do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é essa habilidade para você vencer os seus pecados. Isso tudo que eu falei parece correto, mas não é, porque o foco disso tudo é você. O foco disso tudo é como se você estivesse necessitado de algo e Deus estivesse fornecendo para você algo que você está precisando para melhorar você. Você precisa de uma forcinha, deixa eu te dar um pouco de Espírito Santo. É um Espírito que é santo, e esse Espírito é igual a um cogumelo do Mário que te fortalece, você fica grandão, na hora você começa a pregar igual o Pedro, Espírito Santo encheu, ele foi cheio de Espírito Santo, E aí ele falou em línguas. Nossa, que da hora, onde que eu compro esse Espírito Santo,
Beber um Espírito Santo ali, rodopiar no chão, porque o bagulho é do melhor. Falar de bagulho em Floripa não rola, né? Floripa é meio... enfim. Mas vocês estão entendendo. Às vezes, e assim, por mais que seja engraçado, até mesmo dentro da igreja existe essa cultura de curtir a vibe do Espírito Santo. Vocês já foram numa reunião dessa? Para curtir o Espírito Santo? Gente, o pessoal faz isso com narguile. O pessoal faz isso com baseado. Vamos para um lugar para curtir a vibe do Espírito Santo. Aí senta todo mundo. Que é isso? O que falta é o entendimento da pessoa do Espírito Santo. Muda tudo quando você coloca o Espírito Santo não como uma coisa, não como algo, não como um poder, não como uma habilidade, mas como Deus. Peraí. Então, quando eu digo que eu vou curtir a vibe do Espírito Santo, o que eu estou dizendo eu vou curtir Deus? Então tem um sentido diferente. Quando eu digo que eu preciso do Espírito Santo, eu estou dizendo eu preciso de Deus? Então algo precisa ser mudado nessa minha ideia de ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser preenchido com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus que me inclui na igreja. O Espírito Santo é Deus que me santifica. Não porque eu preciso dele, mas porque Ele me deseja santo. Porque Ele me produz santidade. Porque Ele me une ao corpo de Cristo. Por quê? Porque a Santíssima Trindade está totalmente envolvida na obra redentora dos homens, para que Deus tenha para si um povo. O desejo de Deus desde antes da fundação do mundo é de ter para si um povo santo, um povo redimido, um povo imaculado, que sirva para Deus como um sacerdócio real. É isso o fim, não é? O fim da história não é esse? Dizer a declaração de que Ele gastou o seu sangue, comprando para Deus homens de toda língua, tribo, povo e nação, para que eles fossem um reino de sacerdotes. Então, para isso é que a história do Espírito Santo é incluída no meio do Novo Testamento e no meio da nossa vida. Ao receber o Espírito Santo, nós somos transformados em tabernáculos humanos. Imagina, quando nós falamos do Espírito Santo no Antigo Testamento, é aquela ideia do Shekinah Glory, né? A glória Shekinah, a glória manifesta de Deus. Quando o Espírito Santo descia e enchia o tabernáculo, era tão pesado que ninguém conseguia ficar de pé, ninguém conseguia conversar direito, ninguém conseguia fazer o que precisava fazer para Deus. Lembra que havia uma ordem sacerdotal para adorar a Deus no tabernáculo? Era uma ordem: adorem a Deus dessa maneira. Mas aí vinha Deus. Quando Deus aparecia no Espírito, enchia o tabernáculo, aquilo que era ordem não podia ser feito. Deus pede para o homem: me adore. E aí Deus aparece, o homem não consegue adorar, porque Deus está presente. O que a gente faz? A gente não consegue entrar no tabernáculo para adorar a Deus, e Deus está lá dentro, o mesmo Deus que ordenou a adoração. É lindo pensar a maneira com que o Espírito Santo atrapalha aquilo que Ele mesmo está fazendo. Ele está santificando a igreja, Ele traz ordem para a igreja. Aí o Espírito Santo fala assim: quer saber, hoje eu vou trazer desordem. E aí Ele vai e faz. Aí de repente todo mundo cura, um monte de coisa começa a acontecer, e aí ninguém consegue fazer o que a gente está acostumado a fazer com a ordem do culto. Nós somos um povo litúrgico, porque a gente vai fazer isso. O Espírito Santo vem, tipo, cadê a liturgia? É igual a gente sempre brincou com o modelo. O modelo serve para a gente esperar o Espírito Santo chegar para estragar o modelo. A gente prepara tudo e ora, Espírito Santo vem e estraga tudo. Aí o Espírito Santo vem e a gente não consegue fazer modelo nenhum. O modelo é
espero que o Espírito Santo vai fazer. Se ele deixar, a gente faz alguma coisa. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Então a ideia que eu comecei falando do tabernáculo, o tabernáculo era o lugar de adoração, o lugar onde o Espírito Santo vinha para mostrar ao povo a presença santa de Deus, que eles deveriam cultivar e se santificar ao redor dela. Então o Espírito Santo vinha e enchia o tabernáculo para que o povo entendesse: Deus está no nosso meio. Porque Deus está no nosso meio, nós também devemos ser santos. Por quê? Porque Deus é santo. Ele nos deu leis para que nós não pecássemos, não vivêssemos no pecado, e assim nós tivéssemos relacionamento com essa divindade santa que está no nosso meio. Esse era o tabernáculo. Mas aí de repente no Novo Testamento, Deus resolve mudar as coisas que Ele mesmo ordenou no Antigo Testamento. Foi Deus que disse: construa um tabernáculo. Agora Ele vira e destrua o tabernáculo. Eu não quero tabernacular no meio dos homens, eu quero tabernacular nos homens. Eu não quero simplesmente caminhar no meio do povo, ser carregado pelo povo. Eu quero estar dentro do povo. E aí no primeiro capítulo, 1 Coríntios 6, 5 a 18, e depois 5 a 20, sei lá. Vamos ler aí, vocês vão achar em algum lugar aí. Paulo diz o seguinte: por acaso vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? Então isso, Paulo falando a respeito da ideia de a igreja ser formada por indivíduos que são membros que completam uns aos outros. E no momento que nós completamos uns aos outros, a plenitude do que nós completamos é o que é chamado de igreja global. Essa igreja global é o corpo de Cristo. Legal, né? Cristo, talvez não seja necessário, mas eu vou dizer assim mesmo, é Deus também. Cristo é Deus. Nós somos o corpo de Cristo, que agora ele diz o seguinte: nós somos corpo de Cristo. Então, por acaso vocês tomariam membros de Cristo e fariam esses membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Caramba, se não fosse Paulo falando isso, não haveria pastor nenhum que usaria um exemplo desse, né? Que exemplo pesado. O que ele está dizendo aqui até agora? Ele está dizendo o seguinte: todos sabem da regra do homem deixará sua casa, deixará os seus pais e se unirá à sua mulher, e eles vão ser um só corpo. Acabou. O que Deus uniu, homem nenhum separe. Só que no meio do caminho o homem se corrompeu, e aí de repente agora o homem se unia a uma prostituta casualmente falando, como se nada tivesse acontecendo. Paulo fala assim: por acaso você não sabe que aquele que se une à prostituta é um só corpo com a prostituta? Só que o que você não está entendendo, igreja, é que você já não é um indivíduo solitário. Você é parte da igreja de Cristo, você é corpo de Cristo, e se você se unir a uma prostituta, você está fazendo um membro de Deus, uma só carne com uma prostituta. Caraca, isso é pesadíssimo. Está pesado? O Espírito Santo é pesado, ele gosta disso. Como eu disse, quando ele vem, ninguém consegue nem ficar de pé, ele é pesado. E aí Paulo diz o seguinte: mas quem se une ao Senhor também é um só espírito com Ele. Ou vocês não sabem que o vosso corpo é santuário ou tabernáculo do Espírito Santo que habita em vós, o qual vocês têm da parte de Deus, e que vocês não são de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Caramba, isso é muito difícil de falar sobre isso, porque Paulo está usando uma imagem grotesca, horrível,
para que a igreja entendesse a valorização de quem nós somos individualmente e corporativamente para Deus. Ele usa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em uma porção só para dizer o seguinte: vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Vocês foram comprados por Deus, e no meio da adoção de Deus, agora vocês se tornaram casa de Deus. É por isso que eu não gosto dessas musiquinhas de estou preparando casa para você. Como se nós estivéssemos agora, florescendo, embelezando uma casinha para Deus, e nós estamos liberando para Deus a chave. Deus, vem, aluga o meu Airbnb. Sabe? Não é assim que funciona. O que Paulo está dizendo é, mano, fica esperto, porque você não pertence mais a você mesmo. Então você não tem escolha de fazer o que você quiser com você mesmo. Para você que foi comprado por Deus, não existe essa bobagem de meu corpo, minhas regras. Não é mais seu corpo. Você não pertence a você mesmo. Você pertence primeiro a Deus, segundo, uns aos outros. E toda vez que você peca, você não está pecando simplesmente contra você mesmo, mas você está pecando primeiramente contra Deus, segundo, contra toda a igreja, porque você é o tabernáculo onde o Espírito Santo de Deus habita. Pesado. Que isso, Paulo, podia dizer só vocês são abençoados, felizes são vocês, é muito melhor. Paulo está falando, peraí, se vocês foram comprados por Deus, que opção você acha que você tem de fazer o que você quiser com o seu corpo? Não, apresente o seu corpo a Deus, santo, puro, imaculado, como oferta. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, habita em você. Oi, Mel. João 7, versículo 38 e 39. João 7, 38 e 39, diz assim: como a Escritura dizia, rios de água viva fluirão do interior de quem crê em mim. E aí João diz, isso ele disse referindo-se ao Espírito que os que nele cresce haviam de receber. Então ele não diz rio de águas, no plural, viva, vão fluir. Ele diz rios de uma água corrente, que flui constantemente. Esse é o mesmo rio que os profetas viam fluindo do trono de Deus. É o Espírito Santo, que ele vira agora e fala assim, aquele rio de Deus, aquela água viva de Deus, vai fluir do interior de quem crê em Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus vai dar Deus para habitar no homem. Quando a gente considera isso, quando a gente pensa a respeito de Deus habitar no homem, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. A gente não acredita nisso. Vocês acreditam nisso? De verdade, vamos ser sinceros. Deus habita em você. Está todo mundo assim, eu não sei se eu devo responder. Eu acho que é pegadinha. Eu vou ficar sem expressão, porque se eu falo sim, ele vai falar que não. Se eu falo não, ele vai falar sim. Eu entendo, gente. Eu também faço isso. Eu espero o pregador responder. Mas a verdade é que se nós realmente crêssemos que Deus habita em nós, as coisas deveriam ser diferentes. Se Deus habita em nós, a maneira de vida nossa deveria ser diferente. A maneira que nós falamos deveria ser diferente. O que nós assistimos deveria ser diferente. O que nós ouvimos deveria ser diferente. A maneira que nós amamos e interagimos com os nossos irmãos deveria ser diferente. A maneira que nós nos submetemos uns aos outros em amor deveria ser completamente diferente.
O amor e o perdão deveria fluir da gente com uma gentileza e naturalidade totalmente diferente do que aquilo que a gente vê agora. Porque agora parece que Deus está longe da gente. Nós não amamos, nós não perdoamos, nós não queremos, nós não somos generosos, nós não fluímos nas belezas dos frutos do Espírito Santo. Sim? Não? Talvez? Agora você está pensando, não, agora você generalizou aí, eu acho que eu tenho o Espírito Santo sim. Sim, você tem o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, é que você muitas vezes, assim como eu, não vive de acordo com essa realidade. O que é o que eu quero propor nessa manhã, de que nós venhamos mudar, de que nós venhamos nos conscientizar de que nós não somos apenas um corpinho bonitinho caminhando pela ilha de Florianópolis, que nós somos o tabernáculo de Deus na terra, onde o Espírito Santo, que é Deus, habita. E se isso for real, o que é que nós estamos dizendo? O que significa interagir com um corpo onde Deus habita? O que significa interagir com o corpo, pluralmente falando, onde Deus habita? Se Deus habita em nós, por que é que nós estamos esperando uma força especial aparecer? Por que nós estamos esperando um fogo diferente acontecer? Se Deus habita em nós, será que aquilo que nós estamos esperando já não aconteceu? Ou já não está acontecendo? Ou será que não está acontecendo porque nós não sabemos quem é o Espírito Santo e o que é que o Espírito Santo deseja fazer em nós? Como casa de oração, o F-Hop tem sido uma ferramenta na mão do Senhor, na nossa nação, para ensinar e a valorizar a oração. Mas a oração em si é a principal ferramenta, o principal intuito e função da oração é justamente interação com o Espírito Santo, interação com Deus por meio do Espírito Santo, interação com Deus no Espírito Santo. Se nós falamos que nós oramos, que somos uma igreja que ora, então nós precisamos estar atentos de que nós não sejamos apenas bocas falantes com Deus, aleatoriamente pedindo que Deus faça aquilo que nós queremos, mas que nós estejamos interagindo com o Deus que foi nos dado, não para que a gente seja Deus, tá? Talvez alguém confunda o que eu estou dizendo. O Deus que foi nos dado para que Deus nos tenha. Porque eu vou chegar lá, mas a ideia do Espírito Santo ter sido dado para o homem, não é para que o homem seja um homem melhor. Olha, vou fazer um curso de 10 dias para você encontrar o seu melhor eu, a sua melhor versão, e eu vou impor a mão e você vai ter o Espírito Santo para ter sua melhor versão. Não é assim que funciona. Deus enviou Deus para morrer na cruz, para que Deus tivesse um povo. Quando Deus subiu aos céus, Deus enviou Deus para permanecer enquanto Deus se assenta à direita do trono. Às vezes, se nós mudarmos os nomes, fica melhor, mas muitas vezes a gente ignora o fato de que Deus está com Deus no céu enquanto Deus está com a igreja na terra. Ok? Quando Jesus subiu, ele disse o que para a igreja? Ele falou, não se entristeçam, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Enfim, não fique triste. Por quê? Porque é necessário que eu suba. Ô Jesus, mas não precisa, velho, fica com a gente. Ele já demorou para vir, agora que veio já querendo vir subir tão rápido. Ele falou, é necessário que eu suba, eu preciso cumprir Salmo 110, onde o pai vai virar para mim e fala, filha, senta-te à minha direita até que eu coloque todos os teus inimigos como estrada dos teus pés. Então eu vou precisar subir e ser exaltado de novo
à direita do Pai, até que o momento correto chega. Mas não fique triste, igreja, que eu amo por quem eu morri. Por quê? Porque eu vou enviar um Paracletos. Essa ideia de Paracletos, de advogado ou consolador, não é algo menor do que Jesus. Tipo, eu vou, mas eu vou deixar aqui um ursinho de pelúcia para você abraçar e ele vai te consolar até que eu volte. A ideia é bonitinha, mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo, eu vou deixar alguém aqui para enquanto você está em depressão, chorando, porque eu não estou. Ele vai virar para você e falar, sorri, tá tudo bem, eu estou com você, quer brincar? Tipo, se eu fizer cosquinha, você rola no chão também, imita leãozinho. Não é assim. O Espírito Santo não é um brinquedo dado por Deus para que o homem se sinta melhor enquanto Jesus não está. A ideia que Jesus está falando aqui, olha, só para você ter uma ideia, essa palavra Paracletos é a mesma palavra usada para dizer, porém, quando pecares, lembre-se que você tem um que no céu? Um advogado no céu. Quem é o advogado? Jesus. E essa palavra advogado é Paracletos. Então a mesma palavra usada para Jesus no céu é a mesma palavra usada para o Espírito Santo na terra. É a representação. A mesma maneira que eu estou diante do Pai, o Espírito Santo está na igreja. Deus enviado para que a igreja comungue, caminhe com Deus, interagindo com Deus até que Deus volte. Isso pareceu loucura, né? João 16, versículo 13 a 14. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e o anunciará a vós. Ele falará para vocês, e receberá de vocês aquilo que vocês dão em adoração, em comunhão, porque eu e o Espírito Santo e o Pai somos um. O Espírito Santo dado a vocês é para que vocês se acheguem a Deus, enquanto eu, Jesus, o Deus Filho, estou fazendo a minha obra no céu, até que chegue o momento correto. Essa ideia de nós termos o Espírito Santo em nós como dizer, já é parte do fruto da redenção de Jesus Cristo, mesmo enquanto nós esperamos a adoção. Quando nós falamos a respeito de adoção, por exemplo, ou de ressurreição, nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos dizendo que nós estamos esperando um dia onde aquilo que Jesus prometeu, onde aquilo que Deus começou, vai se completar. E o que é que vai ser? Como é que vai ser? Porque a Bíblia chama isso, esse momento, ou como é que chama? Adoção de Espírito da promessa, ou Espírito de adoção, que é o mesmo Espírito Santo de Deus, que nos foi dado para dizer assim, você já é meu, você já é filho, você já tem o Espírito Santo, você só pode ter o Espírito Santo se você crer em Jesus, você só é filho de Deus se você tiver o Espírito Santo. Não tem como nós incluirmos qualquer outra coisa nisso, até que nós venhamos ver a adoção acontecendo com o retorno de Jesus. Vocês estão me acompanhando? Eu vou chegar lá. Gálatas 5, versículo 16. Que ele vai fazer uma diferenciação.
daqueles que são filhos de Deus, daqueles que não são filhos de Deus, falando a respeito de um estilo de vida. Então, nós vamos descobrir quem é filho de Deus e quem foi adotado e está esperando essa redenção futura, e aqueles que não. Mas ele diz de uma maneira diferente. Eu quero que você perceba isso que eu estou dizendo. Ele diz o seguinte, Gálatas 5,16: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, já não estáis debaixo da lei. Paulo está tentando fazer uma diferenciação aqui, uma expressão para a igreja, fazendo com que eles compreendam que, por mais que nós já fomos adotados e recebemos o Espírito Santo, nós ainda não tivemos a efetivação dessa adoção, porque essa adoção só acontece no dia que os nossos corpos foram ressuscitados, ou vivificados, glorificados, que é aquilo que diz em 1 Coríntios 15, onde aquilo que é mortal será revestido do que é imortal, aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então, dessa maneira, com esse corpo glorificado, nós vamos poder amar Deus como Pai, realmente, experimentar Deus como corpo de Cristo, realmente, e sermos sacerdotes realmente, não em esperança, mas em liberdade total. Porque agora, por mais que nós tenhamos o Espírito Santo habitando em nós, nós também habitamos em uma carne, nós também habitamos em um corpo, uma carne que não converte. Paulo sofre com essa ideia, Paulo sofre com essa luta de: obrigado Deus porque eu te amo, e eu só te amo porque o Espírito Santo habita em mim. Obrigado Deus pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo que eu te amo, Senhor, a minha carne te odeia, a minha carne luta contra os teus preceitos, a minha carne luta contra o que o Senhor deseja. Eu não consigo te amar por inteiro, porque o tempo todo a minha carne está lutando contra ti. Em outras palavras, se eu disse que nós somos um tabernáculo, se eu disse que nós somos uma casa, uma habitação, acaba que nós temos uma habitação de 2 quartos. Nós temos habitando em nós o Espírito Santo, mas nós temos um habitante indesejável, um parasita, a carne. Paulo diz assim: enquanto o meu espírito deseja Deus, a minha carne luta contra Deus. Eles estão lutando constantemente. E aí ele diz para a igreja: mas aí eu já afirmo para vocês, por mais que vocês tenham o tempo todo, estão na carne, mas têm o Espírito Santo, se vocês se submeterem e caminharem no Espírito Santo, vocês jamais vão satisfazer a carne. Vocês jamais vão caminhar como inimigos de Deus, como uma hora vocês foram. Vocês não vão voltar a viver como mortos que vocês eram nos vossos pecados, porque vocês estarão tendo comunhão com Deus constantemente. Vocês estarão caminhando no Espírito Santo. Essa ideia é muito estranha. Andar pelo Espírito Santo, viver no Espírito Santo, falar e agir no Espírito Santo. E aí ele vai e continua dizendo: porque as obras da carne são evidentes. E aí primeiro ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da carne. E agora ele vai dizer o que significa estar debaixo da lei, porque ele vai falar o seguinte: se vocês andam pelo Espírito, tudo aquilo que o Espírito produz não precisa de lei, não precisa de regra, porque o que o Espírito Santo faz glorifica a Deus sempre. Mas se vocês não estão caminhando no Espírito Santo, é necessário lei o tempo todo, é necessário uma lista de regras do que vocês devem ou não fazer, o tempo todo. Mas se vocês caminharem no Espírito Santo, vocês vão saber como sempre glorificar a Deus em tudo que vocês fazem,
Por isso, se submetam ao Espírito Santo, andem no Espírito Santo, porque se vocês não andarem no Espírito Santo, nós vamos ter que voltar com as regrinhas, vamos ter que voltar com as leis, vamos ter que voltar com não pode isso, não pode aquilo, isso é pecado, isso é errado, isso é mortal, apedreja esse, mata esse, porque se você está andando segundo a carne, então a obra espiritual que Cristo fez para que o Deus habitasse em você é inexistente. E é aqui que ele faz a diferenciação, e é aqui que a gente deve olhar para nós mesmos, se nós estamos caminhando na carne, se nós estamos vivendo segundo a necessidade de uma lei, ou se nós já fomos libertos pela habitação do Espírito Santo em nós. E aí ele vai dizer, as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambições egoístas, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e todas as coisas semelhantes a essa, contra os quais eu já vos previno, e como já preveni antes, todas essas coisas que nós crescemos ouvindo, que são pecado, que são erradas, todas essas coisas que devem ser evitadas, mas Paulo coloca a condição, como eu já falei antes, de que se nós caminharmos e vivermos pelo Espírito, se nós tivermos comunhão com Deus, nós não satisfaremos a carne. Mas se essas coisas que ele acabou de citar estão presentes na nossa vida, ou um ou outro, tem duas opções eu acho, ou você simplesmente está ignorando, está tendo um problema de dualismo dentro da sua casa, né? Uma hora o espírito, uma hora a carne, como Paulo fala, de que aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço, porque o espírito luta contra a carne e eu não sei às vezes a quem eu estou agradando, ou é fato de que o Espírito Santo nem mora em você. Se o Espírito Santo não mora em você, significa que você não seja salvo, significa que você não é filho de Deus, significa que você não é igreja de Deus, significa que você ainda é necessitado de uma redenção, ainda está necessitado de uma salvação. E agora que a gente tem que olhar para nós mesmos e falar assim, 1 mais 1 é 2, tipo, se isso é verdade, será que a minha vida condiz com a habitação de Deus? A minha vida condiz com o fato de Deus habitar em mim? Será que eu estou simplesmente passando pelo processo de santificação? Ou será que a realidade é de que eu deveria agora começar a chorar e a clamar para Deus, me salva porque eu não sou salvo, me redime porque eu não recebi Jesus, muda a minha vida porque eu ainda não fui adotado, transforma o meu ser porque eu ainda não fui alcançado pela graça de Deus? E se essa é a realidade, louvado seja Deus porque você está aqui hoje. Mas se essa não é a realidade, você está simplesmente tendo uma luta, entenda agora o que Paulo vai falar. Ele vai dizer o seguinte, o fruto do Espírito, todas essas coisas, ele diz ainda, os que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Por quê? Porque eles não têm Deus habitando neles, porque o Espírito Santo não é o selo de adoção na vida deles, porque eles não receberam a promessa de vida eterna neles. Porém, ele vai dizer, o fruto do Espírito talvez passou despercebido, mas ele não disse os frutos do Espírito, ele diz o fruto do Espírito, quer dizer, aquilo que o Espírito produz naqueles que ele mora, naqueles que ele habita, naqueles que são conectados à igreja, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque onde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, a produção de louvor para a glória de Deus acontece. Por mais que nós estejamos ainda sendo levados na luta contra a carne, hoje tropiquei, Senhor me perdoa, me leva, Senhor me redime, me perdoa, Senhor me salva, me ajuda.
ainda assim há uma produção gradual de santificação e santidade na nossa vida. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa frase, mas talvez ela faça sentido nesse contexto para você. A diferença, ou a maneira de se saber se você tem ou não o Espírito Santo, se você é ou não filho de Deus, de maneira prática, é a luta contra o pecado. Porque aqueles que têm o Espírito Santo estão sempre lutando contra o pecado. Aqueles que não têm o Espírito Santo não lutam contra o pecado, apenas aceitam o pecado. Se você tem pecados na sua vida, isso não me surpreende. Isso não me faz assim, nossa, ele é pecador. Todos somos, todos temos pecados, todos pecamos. Porém, a diferença é, aqueles que têm o Espírito Santo estão constantemente lutando contra as obras da carne, lutando contra aquele outro habitante, até que, Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa carne? Até quando eu terei que habitar nisso? Oh Deus, me leva, me livra. Às vezes o nosso desejo por Maranata, pelo retorno de Jesus, não é nem para ter Jesus, é para ser livre desse corpo. Às vezes a gente está lutando para dizer, Deus, eu não aguento mais ter que lutar contra o pecado, eu quero te amar por inteiro. Talvez você esteja aqui hoje com aquele pensamento assim, pelo que o Hebe está falando, talvez Deus não me ame mais, pequei demais, cheguei a um limite, eu acho que eu não sou mais salvo, eu não sou filho. Mas esse sentimento de arrependimento já está no seu coração, produzindo algo em você. E isso é prova de que o próprio Espírito está agindo em você. Eu já passei por isso algumas vezes. Esse drama, esse sentimento de, eu acho que dessa vez não tem retorno. Eu acho que dessa vez Deus não vai me querer mais, não vai me amar mais. Como pode a gente ter consciência de Deus e ainda falar as coisas que a gente fala, fazer as coisas que a gente faz, pensar as coisas que a gente pensa? Não faz sentido estar produzindo essas coisas. E aí a gente começa a ser levado para um sentimento, nossa, que saudade de Deus, que saudade da comunhão com o Espírito Santo, que saudade de quando eu era íntimo de Deus. A prova de que o Espírito Santo não te abandonou é exatamente esse sentimento. Porque se isso não estivesse presente, se você simplesmente abandonasse esse sentimento e abraçasse os pecados, então você já poderia ter a prova. Você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre te leva ao arrependimento. O Espírito Santo sempre te leva a clamar por ajuda, sempre te aponta para Deus, sempre te diz, ei, ainda não acabei a obra, ainda não finalizou. O Espírito Santo foi dado como garantia de Deus, de que Deus teria aquilo pelo qual Ele pagou o preço. Então nessa manhã, mesmo que eu ainda tivesse muita coisa para falar, eu quero te convidar a ficar de pé e considerar aquilo que nós falamos até agora. Se nós somos a habitação do Espírito Santo, o que precisa mudar nas nossas vidas? Onde é que nós estamos simplesmente abraçando a carne como modo de vida, como modus operandi? O que é que nós precisamos nos arrepender, já que nós temos Deus habitando em nós? Qual é a maneira de vida que nós deveríamos caminhar no meio dos nossos trabalhos, na nossa vida íntima, na nossa vida de comunhão com a igreja? O que é que nós devemos olhar para, como é que nós devemos olhar para Deus que nós não estamos olhando? O que é que o Espírito Santo deveria estar produzindo em nós como igreja que Ele não está produzindo, ou na verdade que nós não estamos fazendo? Feche os seus olhos nessa manhã. Eu quero te convidar a considerar isso.
de que você recebeu um espírito de adoção, de que o Espírito Santo de Deus é a garantia de que Deus vai te receber no final da história, e de que Deus está aguardando te ter perfeito para Ele, e por isso o Espírito Santo de Deus foi te dado. A comunhão com o Espírito Santo esteja convosco, aconteça no vosso meio. Pai, eu peço nessa manhã que o Senhor venha nos dar consciência do Teu Espírito Santo, consciência da Sua habitação, consciência da Sua presença, consciência do Seu agir. Dai-nos consciência de que o Senhor está agindo nos nossos dias, consciência de que o Senhor está agindo nas nossas vidas. Permita-nos, Deus, bem cedo pela manhã, percebermos o Seu agir. Durante o nosso trabalho, percebermos aquilo que o Senhor está obrando em nós. Ajuda-nos, Pai, a perceber e a nos satisfazer da Tua obra em nossas vidas. Espírito Santo, agora mesmo, enquanto nós nos reunimos, começa a agitar a água viva em nós, produzindo arrependimento nas áreas que precisam ser produzidas, produzindo alegria nas áreas que precisam ser produzidas. Espírito Santo, produz aquela tristeza que leva ao arrependimento e à vida. Produz a fome e o desejo por Deus. Produz a perseverança. Produz a firmeza contra o pecado. Espírito Santo, nessa manhã eu peço para aqueles que têm caminhado e vivido uma vida comum, uma vida normal, eu peço, agite as águas hoje. Venha trazer à memória aquilo que dá esperança. Venha trazer à memória de que eles são a habitação de Deus, de que a chama viva do coração da Trindade habita neles. Espírito Santo de Deus, Tu que nos cela, Você que nos une, Você que nos fortalece, que nos santifica, que nos purifica, que nos faz um diante de Deus. Abre os nossos olhos para enxergar a Sua obra, que nós sejamos um canteiro bem saudável para florescimento dos frutos do Espírito. Aviva a Tua obra no meio do F-Hop, Senhor. Aviva a Tua obra em Florianópolis. Que essa comunidade seja uma comunidade que caminha em relacionamento e comunhão com o Espírito Santo. Eu peço, Senhor, Espírito Santo, compartilha nessa manhã dons espirituais no nosso meio. Produz alegria onde há falta de esperança, paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Como é que funciona o tempo aí? Então você pega lá. Espírito Santo, Tu és a minha paixão, Tu és a minha canção. Espírito Santo, Tu és a minha paixão.
Jesus fala que Ele sempre pensou e criou na sua mente, no poder das suas mãos. Ele sendo o Criador de todas as coisas, Ele realmente sabia de tudo o que iria acontecer, desde o início até o fim. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Então, quando falamos do Espírito Santo sendo mais uma pessoa da Trindade Santa, aquilo que está na mente de Deus é realmente criar e preparar um povo para si. Então, se você, nessa semana, você tiver alguma experiência com o Senhor, não somente moveres espirituais, mas se você sentir no seu coração um arrependimento ou uma forte convicção de que você precisa procurar alguém, se arrepender e confessar pecados, ou abrir seu coração, eu quero dizer para você, nós temos os nossos pequenos grupos, nós temos todo final do culto, a liderança fica aqui na frente. Então você procure ajuda. Essa palavra que o Web disse, que quando nós estamos intencionalmente buscando todos os dias a santificação, é verdadeiramente um relato da ação do poderoso Espírito de Deus. Não há pecado a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não pode ser perdoado. Não foi em vão que Jesus falou: existe um pecado. Então, que você nessa semana examine a sua consciência. Você não precisa sentir um arrepio aqui, você precisa sentir um arrepio dentro do seu coração. Ele precisa queimar, ele precisa ansiar por ter uma nova vida. Essa é a obra de Deus. Então, que você nessa semana seja encorajado pelo Espírito Santo de Deus, pela pessoa de Deus, e que Ele continue nos consolando, nos guiando, não somente para nos tornar melhores, mas para vivificar e avivar o nosso coração mais uma vez. Amém? Que Deus abençoe a sua jornada, a sua semana, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com você. Amém? Deus abençoe você e a sua família. Nos vemos no nosso próximo culto semana que vem.